Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, por favor. Nós estamos hoje no último ponto. Eu vou tentar resumir o máximo o nosso estudo da escatologia. Estamos no quarto ponto, quarto episódio, que é falando do advento do arrebatamento da igreja. Mateus capítulo 24, versos 32 e 33, nós vamos terminar como nós começamos. Mateus 24, versos 32 e 33. Diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está às portas, ou está próximo às portas. Amém? Podeis sentar. Quem tem a sua apostila, vai abrir a apostila na página 7, lá no último parágrafo, o tópico 4, advento do arrebatamento da igreja. Eu não sei se chegaram mais apostilas. O pastor Charles está com um problema. Aliás, nós vamos orar. A senhora, sua mãe, está numa situação de muita dificuldade, muita delicadeza. Precisamos de um milagre de Deus, e ele não tem tido oportunidade esses últimos dias de estar na igreja. Mas a página 7 diz assim: o nosso principal foco ao estudarmos a escatologia bíblica, houve um erro, uma falha de digitação aí, está escrito de ser, significa deve ser o arrebatamento da igreja. Não adianta estudar teologia para decorar símbolos e saber o que significa a mulher vestida de sol e quem são as duas testemunhas. Isso não muda nada. É Elias e Moisés, é Enoque e Elias, quem são as duas testemunhas? Ficam divagando sobre essas coisas que não levam a lugar nenhum. Então, nosso foco ao estudar a escatologia deve ser o arrebatamento da igreja. A que horas nós devemos ser arrebatados? Está longe? Está perto? Há sinais de que está muito próximo? Ou a gente pode dormir e brincar de ser crente? Tem gente que pensa que tem muito tempo, pode brincar ainda. Então, quando nós estudamos a escatologia, vamos ver tudo que está acontecendo, tudo que já aconteceu, nós vamos entender que é hora de acender a luz vermelha. A luz vermelha tem que estar acesa. É importante observar os sinais deixados por Jesus com o fim de nos manter alertas e vigilantes. É como um cronômetro em contagem regressiva. Assim sendo, devemos atentar para o cumprimento de cada uma das profecias, quantas e quais se cumpriram e quantas e quais estão por se cumprir. Vamos falar de algumas profecias que já foram cumpridas. Lógico que nós não vamos falar nem de 1/10, porque foram muitas profecias. Porque quando a gente fala do que está por vir, é muito comum encontrar dúvidas, incredulidade, ceticismo. Isso nunca vai acontecer. Isso é impossível. Só que a gente esquece que todas essas profecias, tanto o que vai acontecer como o que já aconteceu, foram profecias bíblicas. Por que nós acreditaríamos que algumas, tantas que já aconteceram, e outras não vão acontecer só porque nós não queremos acreditar? Então, se está dentro de um único projeto de Deus e um único pacote, é bom acender o sinal de alerta, porque as que não se cumpriram já estão encaminhadas e próximo de se cumprir literalmente. O cumprimento das profecias deve significar para nós a certeza de que tudo que está escrito se cumprirá rigorosamente compreendido, mesmo que aos olhos de alguém pareça absurdo ou algo improvável. Primeiro, quantos creem que aconteceu o dilúvio? Quantos creem que aconteceu o dilúvio? Não é a Bíblia que prova, não é o pastor que prova, é a ciência que prova, é a história que prova. Não tem como fugir da história, não tem como fugir da ciência, não tem como fugir da geografia. Eu acompanhei, e provavelmente outras pessoas acompanharam alguns anos atrás, não sei se 15 anos ou um pouco mais, ou aproximadamente isso, uma reportagem que aconteceu durante semanas
Se não me falha a memória, foi na antiga TV Manchete, logo que surgiu a TV Manchete, um documentário de cientistas desde antes da Primeira Guerra Mundial, pesquisando o dilúvio, a arca, o acontecimento do dilúvio, expedições inteiras, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Eles começaram a aproveitar o ensejo da guerra e expedições começaram a viajar com mapas na mão, com a geografia antiga, procurando em que posição estava o Monte Ararat, agora coberto de gelo, montanhas e montanhas de gelo, para tentar descobrir. Na segunda, depois de diversas expedições, já na Segunda Guerra Mundial, uma expedição conseguiu chegar a um local provável de ser o Monte Ararat, e eles encontraram um pedaço da arca, a metade que ficou no pico da arca, no pico da montanha, que com os anos passados, com os séculos, a madeira apodreceu e caiu e rolou morro abaixo, estava enterrada no gelo. E eles mandaram madeira para o laboratório para pesquisar e descobriram que era madeira de acácia. Essa palavra diz alguma coisa para os irmãos? Só quem conhece a Bíblia que sabe, né? A arca foi feita com madeira de acácia. Depois foi ver o rejunte da madeira, era betume. Só encontrado nas regiões que a Bíblia diz que estava Noé quando fez a arca. Aí vai para o laboratório estudar a idade da madeira. Aí vai bater com a idade, com o período em que Noé faz a arca. A história e a geografia, a ciência de um modo geral, vai buscar, eles não vão estudar para ratificar a Bíblia, eles vão estudar para ter certeza ou até mesmo para contradizer. Mas todas as vezes que a ciência vai pesquisar alguma coisa para contradizer a Bíblia, ela vai quebrar a cara e vai descobrir que aquilo realmente aconteceu e não tem como negar. A fauna, a geografia e a história dão conta que algo extraordinário aconteceu, o que a Bíblia chama de dilúvio. Fez transformações em vários aspectos da humanidade. Ainda com relação às profecias de fatos que interferem diretamente em toda a humanidade, podemos citar as visões e revelações do livro de Daniel. Nós passamos aqui pelo capítulo 2 de Daniel, capítulo 7 de Daniel, capítulo 8 de Daniel. Esses 3 capítulos consecutivamente falam de períodos de grandes impérios no mundo. Esses períodos dos grandes impérios, começando por Nabucodonosor e terminando com o Império de Roma, o Império Romano, representado nas estátuas do capítulo 2 e nos animais do capítulo 7, e depois do bode e do carneiro do capítulo 8, que referiam-se a apenas 2 dos 4 grandes impérios. Tudo isso aí são histórias gerais, ou é parte da história geral. Ninguém que estuda a história geral da humanidade vai evitar passar por essa história. Todo mundo aqui, professores de história estão aqui, nós temos 2 professores de história aqui. É impossível estudar a história e não falar de Alexandre o Grande, não falar do Império Romano, não falar do Império Grego, não falar do Império Medo-Persa, não falar de Babilônia. Sabe por quê? Não é história para boi dormir, é coisa que Deus falou lá no passado e que aconteceu na mesma ordem que foi profetizado. Ora, por que daqui para frente não vai acontecer mais? Quando Deus visita Daniel com essas revelações, o único império que existia era o de Nabucodonosor, o império da Babilônia. Mas os demais impérios que foram revelados por Deus a Daniel, primeiro no sonho de Nabucodonosor, que ele esqueceu, Deus faz Daniel saber o que Nabucodonosor sonhou. Depois o próprio Deus faz ele dar a interpretação. Daniel dá a interpretação. E tudo que Daniel interpretou segundo Deus orientou,
foi o que aconteceu anos e anos e anos posteriores. As profecias de Daniel se cumpriram, tanto do capítulo 2 quanto do capítulo 7, e a do capítulo 8, então, com riqueza de detalhes. O Alexandre o Grande, o reino da Grécia, o Império Grego, foi o que mais o livro de Daniel deu detalhes, porque não foram muitos detalhes. Assim como as profecias dão detalhes do próximo império mundial, que será o reino do anticristo, os detalhes estão todinhos aqui, tanto no Apocalipse, quanto em Ezequiel, quanto em Isaías, quanto em Mateus, quanto em Apocalipse. São riquezas de detalhes, muitos detalhes, assim como aconteceu com todos os detalhes das profecias de Daniel, e irá acontecer com as profecias do Apocalipse. Quantos creem na palavra de Deus? Então vamos lá. Aconteceu ou não aconteceu? Os impérios aconteceram. O nascimento de Jesus é outro advento que é incontestável. Como alguém pode nascer e mudar a contagem do tempo? Até Jesus era uma contagem do tempo, depois passa a se dizer antes de Cristo e depois de Cristo. Interfere diretamente na humanidade. Quem é que negar se ele era Deus, se não era, se é Salvador, se não é, se é Messias, se não é outra história. Agora que ele nasceu, ele nasceu. E que ele nasceu do jeito que estava escrito, nasceu. Ele nasceu numa manjedoura, nasceu. Ele nasceu de uma virgem, nasceu. E 700 anos antes dele nascer, Deus toma o profeta Isaías e diz assim: eis que uma virgem deu a luz. 700 anos antes de nascer, sem parecer, sem formosura, como uma raiz seca, porém experimentado, um homem de dores, mas o principado está sobre os seus ombros. Ele será Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, conselheiro, príncipe da paz, e do seu reinado não terá fim. 700 anos antes, aí se cumpre, e o mundo todo vê, estarrecido. Aleluia! A diáspora aconteceu 70 anos depois de Cristo. Mas olha que interessante, o que foi a diáspora? O advento que espalhou Israel, acabou com a nação de Israel, dizimou a nação de Israel, acabou com o Estado de Israel. Para não morrer, os poucos que sobraram tiveram que sair pelo mundo afora, sem rumo, sem ter casa para voltar. Uma coisa é sair para voltar depois, outra coisa é sair, acabou a casa caiu, meu filho, agora vai cuidar do seu rumo. Fato histórico e amplamente conhecido da humanidade depois de Cristo, que espalhou os judeus por toda a terra. Foi profetizado em Deuteronômio capítulo 28, presta atenção, em Deuteronômio, no tempo de Moisés, foi profetizado. Você quer ver onde está essa profecia? Capítulo 28, versos 62 e 68 de Deuteronômio. Vamos ver se dá tempo da gente ler rapidamente. Capítulo 28 de Deuteronômio. Como poderia, lá em Deuteronômio, Deus está levantando alguém para falar algo que ia acontecer somente 70 anos depois de Cristo. Capítulo 28, verso 62, diz assim: e ficareis poucos homens, em lugar de haver descido como as estrelas dos céus em multidão, porquanto não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra, a qual passas a possuir. Quer dizer, eles iam sair da terra que Deus tinha dado a eles.
E o Senhor vos espalhará entre os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, e ali servirás a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, servirás a madeira e a pedra, e nem ainda entre as mesmas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente e desfalecimento dos olhos e desmaio da alma, e a tua vida como suspensa estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás: ah, quem me dera ver a manhã, isso pelo pasmo de teu coração, com o que pasmarás e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito, nunca mais o verás, e ali sereis vendidos por servos e por servas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Acabou a nação. Isso aconteceu 70 anos depois de Cristo. Aí você pergunta: pastor, mas é só a Bíblia que diz? Não. Pergunta os professores de história do mundo inteiro. Todo mundo que estuda história, literatura, sabe o que foi a diáspora. Quantos aqui já ouviram falar? Pelo menos ouviram falar. Todo mundo que estuda literatura e história vai saber o que foi a diáspora, porque fato conhecido e reconhecido em toda a história, em todo o mundo. Por que essas profecias se cumpriram e as próximas não vão se cumprir? Porque nós temos capricho, nós achamos que não vai, então não vai. O que nós achamos não interfere na palavra de Deus. Outros textos vão falar da diáspora. Lucas capítulo 19, verso 41. O próprio Senhor Jesus. Vamos lá para fechar a diáspora aí. Lucas capítulo 19. Os irmãos veem que começa a profecia lá em Deuteronômio. Depois o próprio Jesus vai profetizar. O próprio Jesus. Lucas capítulo 19. O verso 41. A Bíblia é tremenda, né? Não sei como é que ainda tem gente que acredita que isso é coisa só de Bíblia bobo. Só de crente. Quem achou? Me ajuda aí. Lucas 41. Não, hein? Lucas 19, 41, perdão. Diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. 43. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixará em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. 70 anos depois que Jesus fala isso, aconteceu. Acabou Jerusalém, acabou a nação, acabou o povo, acabou tudo. A palavra de Deus cumpre ou não cumpre? Tem alguém com medo? Às vezes dá um medinho, não dá não? Dá um medinho, sabe por quê? Porque a gente brinca, a gente acha bobagem, e Deus não vai fazer isso não. Outro evento, aliás, tantos outros textos vão prever isso aí, né? Essa predição de Jesus foi cumprida literalmente e registrada pelo maior de todos os historiadores do povo hebreu, que é o Flávio Joséfo. Ele registrou em loco. O Flávio Joséfo, ele não escutou alguém falar não, ele estava presente, ele relatou, ele historiou, ele escreveu. Por isso ele é o maior historiador do povo hebreu. Se você quiser saber de fonte segura qualquer coisa sobre o povo hebreu, se você ouvir falar em Flávio Joséfo, pode acreditar. É o maior historiador, mais conceituado e respeitado historiador do povo hebreu. Amós também fala no capítulo 9, verso 9, Jeremias no capítulo 9, verso 16,
Também profetizaram todos eles sobre a destruição e dispersão da nação de Israel. Todas essas profecias se cumpriram e entraram para a história do nosso mundo. Oséias capítulo 3, verso 4 e 5 também vai falar dessa dispersão de Israel. E tudo isso se cumpriu. A multiplicação da ciência é outra profecia que se cumpriu. Está em Daniel capítulo 12, verso 4. E a ciência se multiplicará. Quando Deus está dando a interpretação das coisas a Daniel, ele disse assim: olha, um dos sinais do tempo do fim é que a ciência vai se multiplicar. A ciência, você pensa que a ciência começou a se multiplicar quando? Quando? Hein? O último grande feito, que para mim é um dos mais fascinantes, é o avião, que foi em 1906, né? 1906, por aí. Botar um monte de ferro para planar no ar, com tonelada de peso em cima, mas não é só isso não. Não é só ele voar. É todos os recursos, são todos os recursos que tem dentro de um avião, né? Desde a comunicação. Agora, a década de 50, aí a gente não vai falar de Thomas Edison, né? Hein? Não entendi. A clonagem, né? Clonagem animal, a ovelha Dolly, o bolo, dona daqui, a pessoa ser capaz de pegar uma célula e transformar aquilo em laboratório e virar um animal. Hoje o homem, a ciência está brincando de ser Deus, eles fazem o que quiserem. O homem e a lua, que muita gente diz assim, isso é bobagem, inventaram, fizeram um filme aí fajuto e disseram que foi a lua. Não. Ignorância pura. Eles foram e agora estão com sonda em Marte. Mas o pior não é isso, não é matar alguém lá, é daqui controlar quem está indo e ouvir, falar e ver. Há bem pouco tempo atrás, a gente suava a camisa para comprar um telefone com fio, um telefone fixo. O cara vendia a casa para comprar um telefone. Depois surgiu o telefone compartilhado, 2 vizinhos se uniam assim e ficavam pagando a vida inteira. Eu vendi um telefone sem fio para construir uma casa. E era negócio, comprar um telefone, depois você vende o telefone, você compra a casa, meu filho. Aí quando começaram a falar que inventaram nos Estados Unidos um telefone que não tinha fio, que isso, maluquice. Um telefone sem fio, como é que é isso? Como é que a voz chega? Aí depois inventaram, quem lembra do fax? As crianças não lembram, menos de 30 anos não sabem o que é fax não. Fax. Aí você bota um negócio aqui, um papel aqui, ele vai sair lá, não sei aonde o papel sai lá, escrito tudo direitinho, fax. Que absurdo um fax. Ninguém sabe mais o que é fax, aqui é obsoleto, porcaria, não vale nada. Máquina de escrever. O que é máquina de escrever? Pergunta os garotos de 30 anos aí, o que é máquina de escrever? Nunca ouviu falar. Aí, eis que a gente já tinha o telefone celular, aqueles tijolos maior do que esse curto aqui, você tinha que ter uma carreta para carregar o celular. Aí começaram a dizer que estavam criando aí um celular que você podia falar e ver a pessoa. Que isso, tá doido? Você falar e ver a pessoa? Como é possível isso? Está aí a chamada de vídeo. Todo mundo aqui tem celular com chamada de vídeo. A ciência se multiplicou de uma forma inexplicável, numa velocidade, e outro detalhe, ela continua numa velocidade cada vez maior. O que hoje é uma novidade, amanhã é obsoleto. Aí você pensa assim, pastor, isso é por acaso? Não, a Bíblia diz assim, um dos sinais do fim é que a ciência se multiplicará. A ciência se multiplicou? Por que as outras profecias não vão se cumprir? O retorno de Israel e a reestruturação do Estado é outra profecia cumprida. Jeremias capítulo 24, de 3 a 7, Mateus 24, 32 e 33, que nós lemos. O profeta Isaías também profetiza. O capítulo 60 de Isaías é tremendo.
Ele conta uma história em um bloco único. Abra, por favor, sua Bíblia, no capítulo 60 de Isaías. A história é narrada do mesmo jeito que Jesus narra em Mateus 24. Parece que tudo acontece ao mesmo tempo, mas não. É um processo que já começou e está em andamento, em continuidade, e está caminhando para a sua conclusão. Olha o profeta, o capítulo 60 do profeta Isaías, tremendo. Me desculpe aqui o tempo, mas eu vou ler. Se o irmão estiver cansando, eu estou procurando correr, e eu acho que nós não vamos terminar isso hoje não. A gente vai terminar na próxima terça-feira, porque não vai dar tempo da gente terminar isso hoje. O capítulo 60 de Isaías, a gente só lê, todo mundo já deve ter participado de alguma festividade com o capítulo 60 de Isaías, diz assim: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia. É o verso primeiro. Aí a gente acha bonito esse verso e esquece o resto. A partir do verso 2: porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos esses já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe. Sabe o que Isaías está profetizando aqui? O retorno de Israel, aqueles filhos que foram dispersos na diáspora 70 anos depois de Jesus, estariam espalhados pelo mundo afora, sem terra, sem pátria, sem nação. Deus já está falando com Isaías 700 anos antes de Jesus nascer. E o negócio só acontece mais de 2000 anos depois de Jesus nascer. Nós estamos falando aqui de uma diferença de mais de 2700 anos. Aí ele vai seguindo. Levanta em redor e vê os olhos, eles se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, as tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa. Todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão, e eu glorificarei a casa da minha glória. Agora olha o verso 8, vamos ler juntos? Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Meu Deus, 700 anos antes de Jesus, como quem ia pensar, quem ia sonhar em alguém voando, olhando de janela? Deus já está falando através do profeta: olha, todo o povo que foi disperso vai voltar, mas vai voltar de avião. Eles vão vir voando de avião para a tua terra de novo e vão tomar posse. É o início do fim. Quem são esses? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarso, para trazer teus filhos de longe, a sua prata, o seu ouro com eles, na santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porquanto te glorificou. Agora o verso 10: e os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros. Até o verso 9 já se cumpriu. Deu para entender? Até o verso 9 já se cumpriu. Israel já voltou, já se tornou nação, o povo já voltou para sua terra. Foram várias e várias e várias expedições saindo do mundo inteiro, onde tinha judeu espalhado, onde tinha hebreu espalhado, vindo de avião, de navio, de tudo que é condução, em grande escala, para recompor a nação de Israel. Rapidamente a nação se restabeleceu e se tornou uma nação de novo em 1948. Depois vem a Guerra dos 6 Dias, que consolida, né? A Guerra de 6 Dias é um negócio também histórico. Eles reagem às pressões logo depois que eles se assentam, sem arma, sem exército, sem treinamento.
poucos dias de instalado, aí volta a cumprir a promessa e a bênção de Deus na vida de Israel. Eles enfrentam nações fortes, poderosíssimas, e eles, com meia dúzia de judeus, sem estrutura nenhuma, eles conseguem derrotar os invasores, expulsar todo mundo e se restabelecer e se firmar como nação. Só Deus, né? Como é que a gente consegue pensar que as coisas de Deus não vão se cumprir só porque a gente não quer acreditar? E agora, a partir do verso 10, vai se cumprir. Vê o que você acha disso aqui. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti, e as tuas portas estarão abertas de contínuo. Quem já ouviu falar da proposta de reconstrução do terceiro templo? Quem vai construir? É Israel? Nações do mundo já tem governo pronto para reconstruir o terceiro templo. Os filhos dos estrangeiros vão construir teus muros. Só que isso está acontecendo agora. Isaías falou isso 700 anos antes de Jesus. Só que hoje, nos nossos dias, você liga a televisão, vai ouvir a reportagem, de vez em quando alguém vai falar da reconstrução do terceiro templo. As potências do mundo estão se unindo. Veio esse americano, todo mundo disse, homem é doido, esse presidente aí, o Trump. Primeira coisa que ele fez, olha, para mim, capital de Israel é Jerusalém. Pode levar a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, já é lá. Pronto, já começou, meu. Aí o Brasil vai atrás, eu também concordo. E vários países já concordaram, a capital será em Jerusalém. Agora os países estão se unindo. Em alguns casos, até mesmo o ecumenismo está se unindo para a reconstrução do terceiro templo. Esse verso aqui está pertinho de começar a se cumprir. Ele já está ensaiado. E depois todo o capítulo vai mostrar que Israel será o centro do governo de Cristo. As tuas portas estarão abertas, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, estas nações de todos serão assoladas. A glória do Líbano virá a ti. O verso 14, também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram. Todos os povos que oprimiram Israel durante toda a sua história de opressão, agora vão vir se rastejando, porque eles estarão no centro do governo de Cristo. E assim vai todo o capítulo 60 de Isaías. Então, profecia que parte já se cumpriu, parte está se cumprindo, parte vai se cumprir. O aumento da iniquidade e o esfriamento do amor entre as pessoas, a prática crescente da violência em todos os sentidos e em níveis cada vez mais impensados, tanto quanto a destruição do planeta por parte dos homens, também são profecias cumpridas, assim como as guerras e os cataclismos. Irmãos, o amor, a gente fala, você pensa que é coisa de crente. Não, coisa de crente não é dentro da igreja que não tem amor, não, é em lugar nenhum. Não tem amor em lugar nenhum. Marido e mulher não se amam mais, pais e filhos não se amam mais, irmãos de sangue não se amam mais. É coisa rara. O que permeia a nossa vida hoje é interesse, mesmo entre família, mesmo entre irmãos, mesmo entre marido e mulher. Se tem alguma coisa que interessa, eu amo de paixão. Se acabou o objeto do interesse, acabou o amor. Aí vem separação, vem divórcio, não tem a mínima piedade. Vai todo mundo para a lama, para a vala, vai morar embaixo da ponte, vai comer grama, não quero nem saber, acabou o amor. Acabou o amor. Você vê uma pessoa sofrendo, passando fome, não é problema seu. Você não vai botar o seu rico dinheirinho para sustentar um miserável que está morrendo. É o seu dinheirinho, você lutou muito. Sabe por que isso acontece? Não existe mais amor. Não existe amor. Você faz apelo na igreja, não tem amor. Você faz apelo para pagar a cadeira que senta, não estou nem aí. Dane-se quem está pagando. Relação de patrão e empregado, de professor e aluno, de professor e diretores, de chefes e chefiados,
É um ódio mortal, é um querendo matar o outro, destruir o outro, atropelar o outro. Isso está previsto. Foi sempre assim? Não, não. Deus fez o ser humano como ser sociável, para amar-se mutuamente. Mas as coisas mudaram. O aumento da iniquidade, esfriamento de amor, aumento crescente da violência, tudo isso, a destruição do planeta, O que esses imbecis, me desculpa a expressão, tá? Esses imbecis que estão fazendo aí contra essa guerra contra a Amazônia aí, não acredita nesse negócio não, meu. Jogo de interesse. Esses homens, essas potências no mundo assaltaram a Amazônia a vida inteira, ajudaram o brasileiro. Eles estão jogando agora, tentando jogar o mundo inteiro para fazer uma guerra e tomar a Amazônia, para o Brasil não ter mais gerência sobre a Amazônia. Levantando essas conversas fiadas. O cara está usando uma imagem de 17 anos atrás, o fotógrafo fez a imagem, até morreu. E o cara está botando isso no mundo inteiro, fazendo conferência no mundo, para jogar a opinião do mundo inteiro contra o Brasil, para dizer toda a fonte de riqueza que o Brasil tem será nossa. Só que isso está acontecendo há muitos anos. Pergunte quem mora, principalmente nas reservas amazônicas, de quem é toda a riqueza da Amazônia. É de alemão, é de francês, é de inglês, de americano. A vida inteira isso, a vida inteira. O que os portugueses fizeram quando vieram para o Brasil, essa turma está fazendo na Amazônia, mas a vida inteira é uma farra. Aí vem alguém agora e diz assim: opa, vamos botar morar na casa. Aí o cara vai inventar imagem, vai botar, e todo mundo bate palma por isso, tá vendo? O francês, o cara está antenado, o cara está preocupado com o meio ambiente, está preocupado com o mundo. Então não, estão preocupados com o bolso deles, estão preocupados com as grandes empresas que levam, não é, e detalhe, eles pegam produtos na Amazônia, levam para lá e industrializam sem pagar um centavo de imposto, e vem para cá e vende para o Brasil. Eles ganham 2 vezes. Aumento de iniquidade, destruição do planeta e etc. Israel, o termômetro de Deus e o relógio. Desde que Deus chama Abraão e lhe faz promessa, seguindo tempos mais tarde, com a dispensação da lei, o próprio Senhor faz questão de deixar claro que o mundo, ou deixar claro ao mundo, que a nação de Israel passa a ser a referência para todos os fatos relacionados ao homem e o seu Criador a partir de então. Pois tudo, tanto nos assuntos políticos de Israel, quanto das questões espirituais passadas, presentes e futuras, dependem de alguma coisa relacionada à nação de Israel. Os governos passados, a política atual, as guerras, o governo único mundial. Aí tem outro erro de digitação, saiu gordo, é governo. E o governo único mundial como solução para a paz no mundo, e etc. Em algum momento dentro desses eventos acontecem os sinais da proximidade do arrebatamento da igreja previsto nas profecias. Israel, você quer saber se está perto de Jesus vir arrebatar a sua igreja? Olha o que está acontecendo com a nação de Israel. Ele é o relógio de Deus, é o termômetro da igreja. O texto que nós lemos em Mateus é assim: quando você vir que todas essas coisas começaram a acontecer, saiba que está próximo o fim, está às portas. E essas coisas já começaram a acontecer. Então foi Deus que estabeleceu a nação de Israel e todos esses sinais como referência para nós sabermos. Irmãos, eu não vou seguir mais hoje. Eu disse que a gente ia tentar terminar hoje, mas tem alguns assuntos aqui muito interessantes, o tempo não vai dar para falar. Eu vou parar hoje aqui, me permitam terminar na próxima semana. Nós vamos falar de Gog e Magog, porque isso aqui é outra coisa. Já passou da hora. Vamos tentar, eu vou tentar falar em 5 minutos. Gog e Magog, esta será a última grande guerra antes da batalha do Armagedon, cuja profecia foi proferida por Ezequiel no capítulo 38 e 39. Talvez seja essa a mais clara evidência de que o arrebatamento da igreja está mais perto do que muitos esperam, pois parte dessa guerra já começou.
Ou seja, algumas das nações envolvidas como parte do bloco que se formará contra Israel já têm se manifestado claramente nesse sentido. Gog, nesse texto de Ezequiel, faz alusão ao chefe da coalizão de nações que estarão nesse ataque. É chamado de Gog, é o líder que vai liderar várias nações que vão atacar Israel. E Magog é exatamente, no texto bíblico de Ezequiel, o príncipe de Meseque e de Tubal, que terão também a adesão de persas, etíopes, os de Put, além de Gomer e Togarma, eu acho que saiu errado aí. As nações que são citadas por Ezequiel para a formação desse bloco são Meseque. Quem é a nação de Meseque? Lá no tempo da profecia, era chamado de Meseque. Hoje é Moscou, capital da Rússia. Quem é que está liderando os principais movimentos contra Israel? A Rússia. Tobolsk, que é o mesmo Tubal. Pérsia, a antiga Pérsia é hoje o Irã. Um dos principais aliados hoje, nesse exato momento, aliado da Rússia contra Israel. Etiópia é outro estado, outro país. Put, que é a antiga Líbia. Aliás, o antigo Put, que é a Líbia. Gomer. O que é Gomer? Gomer é a região e os povos que deram origem à Alemanha Oriental, Ucrânia e Estônia. Um dos principais povos interessados na dizimação de Israel e dos hebreus, dos judeus. Alemanha. Quem se lembra de Hitler? 6 milhões de judeus. Essa turma toda dessa região está prontinho. Basta qualquer movimento para começar a invasão desse bloco contra Israel. Uns estão respeitando os outros porque Israel também tem aliado. E os aliados também são fortes. Está todo mundo com medo de todo mundo, mas que está ensaiando para atacar, está ensaiando. Então o Gog e Magog está prontinho para acontecer. E sabe quando é que vai acontecer o Gog e Magog? Olha para mim, por favor. Sabe quando? No início da grande tribulação. Aliás, a gente pode afirmar no início do período da última semana de Daniel, que ainda não é chamado de grande tribulação. A primeira metade dessa semana, os 3 anos e meio, ainda não é a grande tribulação, haverá paz, mas já será sob o governo do anticristo. E sabe quando é que começa essa semana? Depois que a igreja for arrebatada. Ora, se já está pronto para começar o Gog e Magog, então já está muito mais pronto para a igreja ser arrebatada. Antes de Gog e Magog, a igreja sai. Antes do anticristo, a igreja vai para o céu, a igreja vai para a glória. Assim que a igreja for arrebatada, o anticristo assume. E logo que ele assumir, vai se levantar o bloco de nações contra Israel. E a primeira parte da tribulação. Essa é a tribulação, mas não será ainda a grande tribulação. A predisposição da Rússia contra Israel e qualquer que o apoie já é declarada ao mundo sem reservas ou sem temores, assim como alguns dos seus aliados. É importante observar que Gog e Magog profetizado por Ezequiel não é o mesmo Gog e Magog de Apocalipse 20. No Apocalipse 20, capítulo 7, versos 7 a 9, nós vamos ver lá que Gog e Magog também é apresentado. Aquela expressão de Gog e Magog de Apocalipse é apenas uma alusão à multidão em toda a extensão da terra que será tentada, por Satanás, que será solto. Esse Gog e Magog de Apocalipse é depois da grande tribulação, depois do milênio. Vem o arrebatamento, vem o anticristo, vem a grande tribulação, vem a batalha do Armagedon, vem o milênio. 1000 anos de governo de Cristo. Depois do milênio, Satanás será solto para testar os que nasceram durante o milênio. E aí é que ele cita Gog e Magog, fazendo alusão a uma multidão e não necessariamente a esses povos que vão atacar Israel. Nesse Gog e Magog de Apocalipse não haverá guerra humana, será apenas tentação diabólica contra os que nascerem no milênio.
E aí depois vem a batalha, a grande tribulação e a batalha do Armagedon. O período chamado de grande tribulação é a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Daniel lá no capítulo 12 fala de um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo aqui considerado um ano, tempos 2 anos e metade de um tempo 6 meses. 3 anos e meio, que são exatamente a metade da última semana de Daniel, a 70ª semana. Cabe nesse caso um estudo cuidadoso dessa profecia e sua interpretação dada por Deus a Daniel. São semanas de anos e não de dias, e revela o plano de Deus para o povo de Deus, de Daniel, a nação de Israel. A interrupção da contagem do tempo para Israel na 69ª semana marca o início do período da graça ou o período da igreja, que começou e vai terminar dentro desse parênteses aberto por Deus. Ou seja, Deus não começa a recontar a última semana enquanto não concluir o projeto com a igreja. Por isso que é importante entender, se está na hora de começar a contagem da última semana, é porque já terminou a hora da igreja, está na hora de Deus pôr um ponto final na dispensação da igreja. Todos estão entendendo isso? Já percebeu quanto é sério? Não é hora mais de brincar de ser crente? Irmãos, conclusão. Depois disso vem milênio, juízo final, novo céu, nova terra. O estudo da escatologia bíblica deve ser encarado pela igreja com responsabilidade, seriedade e muito temor, mas sobretudo com o propósito de entender e interpretar os fatos como sinais da iminência do arrebatamento. De nada nos adiantaria conhecer a história e os fatos noticiados todos os dias, nem tampouco dominarmos toda a simbologia contida nas profecias escatológicas, se não houvesse a compreensão de que passo a passo os sinais deixados por Deus a nós vão se cumprindo, estabelecendo assim uma contagem regressiva no relógio divino, para que o seu plano seja totalmente concluído. Aí fecha com as palavras de Jesus: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, verso 44. Em outra ocasião nós vamos falar, independente desse estudo ou não, sobre o anticristo, a besta e o falso profeta, que alguns chamam de trindade satânica. E há muita confusão nisso também. Parece que é um monte de gente, né? Não, é só um homem. O resto são poderes. Na verdade, 2 homens, mas um representa um poder e o outro representa o outro. Esses 2 homens estão representados nas 2 bestas: a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. A besta do capítulo 13 e a besta do capítulo, é o mesmo capítulo, mas o verso, se não me falha a memória, é verso 17. Então, nós vamos falar um pouquinho disso, para mostrar que estas bestas já estão sendo preparadas, tanto a besta que sobe do mar quanto a besta que sobe da terra. Elas já estão sendo preparadas. Não é bicho, não é fera espantosa não, é pessoa, é gente que vai ter apoio político e apoio religioso. Cuidado com a besta que sobe da terra, porque ela já está mais evidente do que a gente imagina. A besta que sobe da terra é líder religioso, que vai dar poder religioso e apoio, respaldo religioso à besta que sobe do mar. É o que vai apoiar o governo de anticristo e obrigar, cuidado. Aí, irmão, eu quero parar, mas o negócio mexe, né? O ecumenismo, que a gente está batendo palma aí, o ecumenismo já é a base da besta que sobe da terra. Todo mundo acha bonitinho, é tolerância religiosa. Se você não apoiar o outro de outra religião e se curvar diante dos deuses dele, é porque você é intolerante. É intolerância, tem que morrer, você tem que ser preso, você tem que pagar por crime. Intolerância religiosa. Então, para acabar com a intolerância religiosa, vamos criar um sistema chamado ecumenismo, onde todas as religiões vivem pacificamente, não é isso? Irmão, isso é um negócio terrível. E esse sistema, o comunismo, tem isso como base, tá? O pessoal que gosta de PT e companhia, e PCdoB, e que fica com raiva da igreja, do pastor, esse sistema do PT e do comunismo aí, do PCdoB, ele vai dominar o mundo sim. Ele vai dominar o mundo sim, não agora.
mas ele vai dominar. O anticristo será um governo comunista. E dentro do comunismo, que é ter tudo em comum, o seu dinheiro, o seu emprego, a sua casa, os seus bens e também a sua religião, que é o objetivo principal, já está sendo construído. As pessoas batem palma, acham bonitinho, mas depois nós vamos ver o que é isso, o que a Bíblia chama da grande meretriz, a grande prostituta que vai cair. A gente vai ter que bater bastante nessa tecla. Próxima terça-feira, não falte não, nós vamos falar da trindade satânica, do anticristo, a besta e o falso profeta, e nós vamos falar de quem é a grande meretriz, a grande prostituta, o sistema religioso que vai ruir, e como ele já está entre nós, com uma força extraordinária, inclusive dentro das nossas igrejas, inclusive as Assembleias de Deus. Não se assusta não, inclusive as Assembleias de Deus.